não é? Antes de mais nada, quero desejar a todos vocês um feliz 2026. Estávamos aqui no Profetizando 2026 e muitos estão aqui. Os que não estão, eu desejo a vocês um feliz 2026. E começamos o mês de janeiro com a ideia de compartilhar. Amém, queridos? A ideia de trazer o poder do compartilhar como uma ferramenta poderosa para a nossa prosperidade. Amém? Glória a Deus. Álvaro Grama, ele disse o seguinte: ninguém é tão pobre que nada possa dar a ninguém, e tão rico que não possa precisar receber. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém, e tão rico que não precise receber. Por mais que alguém não tenha condições, não é possível que ela não possa dar nada a ninguém. E alguém, mesmo que seja tão abastado, é impossível que ele ou ela abra a boca e diga: eu não preciso receber nada de ninguém. Então, eu quero dizer que nós temos pelo menos aí 3 grandes princípios na vida de Wesley, um dos grandes teólogos que o mundo já conheceu. E eu quero mais uma vez, já citei esses princípios aqui, quero mais uma vez trazer à nossa memória nesse momento introdutório, que a gente vai falar de compartilhar. Ele entende o seguinte, sobre compartilhar, sobre ter dinheiro, sobre ganhar dinheiro, usar o dinheiro, doar o dinheiro, fazer. O que é que Wesley, John Wesley, um dos príncipes dos pregadores, não é? O pai do metodismo e um grande servo de Deus, ensinou para a gente? Primeira coisa que ele entende é que um cristão deve procurar ganhar o máximo que puder. Diga assim: ganhar o máximo que puder. John Wesley, pastor Valdemir, ele não tinha problema de ensinar para os seus crentes, os crentes da sua igreja, os seus discípulos, que eles deveriam sim buscar ganhar o máximo que pudessem. Ele ensinou aos cristãos que deviam sim buscar atividades, e hoje você sabe mais do que ninguém que não dá para se trabalhar só num ramo, não tem como você ter uma boa estabilidade se você só tem um negócio, uma fonte de renda. É necessário você o tempo todo buscar qualificação. Então John Wesley, ele ensina isso: ganhe o máximo que puder. Segunda regra da vida de Wesley. Wesley, ele ensinava o seguinte à sua igreja: poupe tudo que puder. Qual é a segunda? Poupe tudo que puder. Qual é a primeira? Ganhe o máximo que puder. A segunda? Poupe tudo que puder. Poupe tudo que puder. Ele instigava os seus ouvintes a não gastarem seu dinheiro com desejos, mas sim com necessidades. A grande questão do uso do dinheiro é que muitas vezes nós desejamos ter algo que nós não temos ainda, nem sequer, pastor Valdemir, a necessidade. Aliás, as agências de marketing hoje em dia procuram a todo custo e gastam milhões com isso, para lhe dar a sensação de que você precisa de algo que você ainda não tem. Isso é uma tecnologia nova, isso é um celular novo. Afinal de contas, todos os celulares servem para uma coisa: ligar.
mas sempre queremos o mais moderno. Sempre queremos o mais atual. E nem sempre nós precisamos gastar aquele dinheiro todo no mais atual. Nem sempre nós precisamos tirar o carro zero da agência. Nem sempre nós vamos precisar ter sempre aquele móvel, aquele Blu-ray, né? Aquela tela que todo mundo tem, porque agora é assim, agora o controle é com comando de voz, e aí se você não tem com comando de voz, você já se sente ultrapassado. A verdade é que você e eu devemos ter cuidado para não cairmos nas ciladas do consumo do mercado, que cada vez mais enriquecem e deixam pessoas endividadas. Então, para John Wesley, ele entendia o seguinte: ganhe o máximo que puder. Repitam comigo: ganhe o máximo, poupe tudo que puder. E a segunda coisa, poupe tudo que puder. Tá? Pense no amanhã, pense nas coisas que são de fato necessidade e não desejo. Muita coisa é desejo e não necessidade. Então você vai conseguir aplicar esse princípio de John Wesley. Terceira regra de Wesley em relação ao dinheiro. A primeira eu vou repetir: ganhe tudo que puder. A segunda, poupe tudo que puder. E a terceira, doe tudo que puder. Uau, extraordinário. A doação poderá ter início pelos dízimos. Você começa a exercitar a doação pelos dízimos. Amém? A entrega da 10ª parte daquilo que você ganha ao Senhor, pelas ofertas, pelas primícias na vida de sacerdote, de irmãos, de pessoas, né? Isso colocará com certeza o seu coração num caminho de encontro à avareza. Isso consumirá, né, a sua carne como um fogo. Quando você começa a desde já praticar o desapego ao dinheiro por meio do dízimo, da oferta, ali você já começa a exercitar e quebrar aqueles paradigmas que existem dentro de você. Então, para um cristão autêntico, o ato de doar não termina com o dízimo. Para um cristão, amém? Para um cristão verdadeiro, para um crente verdadeiro, o ato de doar não termina com o dízimo. Mas todo o seu dinheiro está ali sob a orientação de Deus. Todo o seu recurso é para a honra e para a glória de Deus. Então, você compartilha duas coisas na vida. E eu gosto muito desses princípios de John Wesley. Ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder e doe tudo que você puder. No final, nós vamos ver como foi a vida de John Wesley. É uma das porções que eu mais gosto, é a de 2 Coríntios, verso do 9 ao 6 ao 12, mas eu quero, em primeiro lugar, ler com vocês a porção de Gálatas, capítulo 6, verso 6. Gálatas, capítulo 6, verso 6. Veja que coisa. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Que coisa extraordinária. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Isso aqui é extraordinário. Mas nós vamos ler mais um texto aqui para começar a nossa meditação nesta noite, que é o texto de 2 Coríntios 9, do verso 6 ao 12. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Diga assim: a lei
Tá fraco. Diga assim, a lei da semeadura. Isso aqui é um princípio espiritual. Não foi eu que inventei. Não foi a Igreja Família na Graça, a Batista, a Assembleia de Deus, a Universal, a Mundial, qual que queira você chamar, Lagoinha, o que for. É um princípio da palavra. Amém, queridos? E a Bíblia diz, lembre-se. Por que lembre-se? Porque lembre-se, porque é muito fácil de nós esquecermos isso. É muito fácil de nós esquecermos isso. Então, você compartilha duas coisas na vida. Uma são coisas e outra é a própria vida. Você compartilha duas grandes coisas na vida. Uma são coisas e a outra é a própria vida. Eu vou repetir. Você compartilha duas grandes coisas na vida. Uma são coisas e a outra é a sua própria vida. Amém? Então, compartilhar coisas. Compartilhar coisas. Uma das porções que mais nos deixa clara essa ideia é essa que nós lemos. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus ama quem dá com alegria. Essa ideia de compartilhar, tá? É uma ideia muito, muito maravilhosa. Essa palavra compartilhar, ela tem um sentido no original, tá? De koinonia, de koinoné. Então, estar em comunhão. Quando eu compartilho, eu estou em comunhão. Amém? Quando eu compartilho, eu me torno participante. Quando eu compartilho, eu me torno um companheiro. Eu me torno parte. Eu compartilho com alguém. Eu partilho algo com. Eu estou junto com. Então, é a mesma palavra originária da ideia da koinonia, da palavra comunhão. Quando eu tenho comunhão, eu tenho, não é, compartilhamento. Eu tenho associação. Eu me torno participante. Eu me torno companheiro. Então, que coisa extraordinária é essa visão, tá certo? Da comunhão, da koinonia, não é? É tão extraordinário isso que em alguns dicionários o termo vem trazer a ideia de que é tornar-se parceiro. Diga, tornar-se parceiro. Unir-se a alguém como um associado, como um sócio. É distribuir, compartilhar, dividir, não é, bens, dividir lutas, dividir problemas, dividir dificuldades também, que nós, na maioria das vezes, não compartilhamos só bênçãos. Às vezes, nós compartilhamos pedidos de oração. Compartilhamos lutas. E aí nós precisamos de suporte. Quem já precisou de suporte aqui? Quem já compartilhou alguma luta? Quem já compartilhou? Diga amém. Acredito que todo mundo aqui já compartilhou uma luta. Então, aí eu pergunto, você já compartilhou uma luta? Eu vou perguntar agora. Você já compartilhou algum bem? Você também já compartilhou de alguma bênção? Porque tem gente que é expert em compartilhar problema, mas na hora da bênção, opa, a bênção é só minha. Só quem desfruta sou eu, né? Só quem usufrui sou eu. Então, eu quero dizer para você que tornar-se participante, não é? Não deixe as pessoas se tornarem só participantes. Não compartilhe somente problemas. Compartilhe bênçãos. Amém? Diga, olha, irmão, passei por uma luta, pela prova, a gente orou, lembra? Agora eu estou de posse de vitória. Amém?
conta diante de toda a igreja. Não tem medo de ninguém pedir dinheiro emprestado a tu não. Se pedir, tu diz que não pode. Amém? Mas diz assim, agora eu estou de posse de vitória. Tá? Então assim, mas não tem medo, não perde a oportunidade de ser uma bênção na vida de quem foi uma bênção para você. Você compartilhou problemas, as pessoas compartilharam seu ouvido, sim ou não? Pararam, deram tempo. Tempo é o que, pastor Valdemir? Tempo é dinheiro, sim ou não? Tempo é algo muito precioso nos dias de hoje. Tempo é muito importante, amados. Então, entrar em comunhão, tornar-se parceiro, unir-se a alguém como um associado, distribuir, compartilhar, dividir bens, dividir lutas, dividir despesas, fazer com que o outro participe do que é seu. Compartilhar, diga assim, é fazer... Eita, eu sei que vocês não estão muito animados por esse ensinamento, não. É fazer com que o outro participe do que é seu. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, deixa eu dizer para vocês, isso é uma chave de prosperidade. Isso é uma chave para a prosperidade. A Bíblia diz assim, verso 9, verso 8, do texto de 2 Coríntios, verso 8, tá? Leia comigo o texto que está aqui em cima, toda a igreja. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus é poderoso. Você pode dar um glória, você pode aplaudir a Deus por essa palavra, querido? Glória a Deus. Uma das coisas que eu peço à família da graça nesse ano de 2026 é vibra pelas palavras que Deus está te dando. Dá um glória a Deus, exalta o nome do Senhor, aplaude. Mas ninguém aplaudiu, puxa a palma, adora, contagia. Porque Deus é poderoso. Paulo está dizendo assim, Deus é poderoso. Agora veja, a Bíblia diz caprichos. É caprichos? Que Deus é poderoso para suprir os nossos caprichos? Não, ele diz tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Amém, queridos? Então, tudo que é necessário, o Senhor está dizendo assim, se tu for generoso, tudo que é necessário, o Senhor vai te dar. Amém, queridos? Porque, veja, o carro novo e o carro seminovo levam as pessoas para o mesmo lugar, sim ou não? Sim ou não? O celular iPhone 14 liga igual o 17, liga ou não liga? O smartphone da Samsung liga igual ao iPhone, liga ou não liga? Não é? A tela ficou preta, rachou, caiu na água, queimou. Então você não precisa trocar e nem está angustiado porque todo mundo tem um iPhone e você não tem. Porque Deus é poderoso para suprir toda a tua necessidade. Amém, queridos? Não é o teu capricho. Então, cuidado para que você não fique sufocado, né? Porque às vezes nós ficamos sufocados por nossas tolices na área financeira. Eu digo que já passei por isso e continuo tratando e corrigindo e aparando as arestas para que Deus possa de fato me suprir em todas as minhas necessidades, né? E a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre, verso 10, a semente ao que semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos. A Bíblia está dizendo aqui, essa é uma palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida nesse primeiro domingo de 2023. Amém, queridos? Para de dizer para o teu cérebro, eu não posso compartilhar porque vai faltar para mim. Porque se você diz para o teu cérebro, eu não posso compartilhar, porque senão vai faltar para o meu mês, tu nunca vai viver o milagre do Senhor na tua vida. Tu nunca vai viver a prosperidade de Deus na tua vida. Tu nunca vai viver o sobrenatural do Senhor na tua vida.
Nunca, queridos. Nunca. Nunca. Porque Deus cuida. Diga assim, Deus cuida. Deus cuida. Deus é fiel. Eu tenho certeza que você tem testemunhos para contar. Eu tenho inúmeros aqui. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar. Agora mesmo em dezembro vivemos um testemunho maravilhoso. Deus muda cenários. Amém, queridos? Ah, então o pastor não tem dívida, não tem problema. Não, tem lutas. Amém, queridos? Todos nós passamos por lutas, temos despesas. Eu tenho certeza que você também tem. Mas Deus, Ele fará crescer. Veja que coisa extraordinária. Você pode repetir comigo esse final do texto? Tá? Multiplicará a semente e fará crescer. Agora veja, multiplicará a semente de quem não compartilha, é isso? De quem guarda com medo de faltar. É isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. O povo no deserto, quando Deus mandava o pão de mel, o Senhor dizia, consome durante o dia, porque no outro dia vem mais. Aí o povo fez o quê? Guardou. Todos nós conhecemos isso. História, aula de escola dominical do departamento infantil. Até Caleb sabe disso. O povo guardou. Quando o povo guardou, no outro dia estava o quê? Podre. Quando o povo abriu, tinha besouro lá dentro. Eca. Mas lá fora, diga lá fora, o Senhor já tinha mandado um pão novo. Porque sempre que você guardar para você, você não vai ver o milagre lá fora. Do que Deus tem preparado para você, queridos. Sempre que você só pensar no seu umbigo. Olha, eu já conheci crente que espera pagar as contas todinha, no final do mês saber se vai passar fome para poder entregar o dízimo. Misericórdia, irmão. Isso é confiar em Deus? Isso é depender do Senhor? Isso é depender de Deus? Então eu quero dizer para você, Deus precisa do meu e do teu dinheiro? Não. Agora Ele quer nos curar do dinheiro, nos sarar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é assunto espiritual. Deus fez os servos deles prosperar. Eu gosto muito de Cláudio Duarte. Quem gosta aqui de Cláudio Duarte? Pastor abençoado, né? Ele diz assim, Abraão prosperou, Jacó prosperou, todo mundo prosperou. Quando chegar na minha vez eu vou me lascar? Não é? Só eu vou me ferrar? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Esses homens tinham um segredo. Jacó disse, de tudo que vier à minha mão, eu te darei o dízimo. Abraão disse, eu dou o dízimo. Jó dizia, eu dou minha oferta, eu dou meu sacrifício, eu dou meu... Todos eram devotos do Senhor. Todos tinham colocado todo o seu dinheiro e recurso nas mãos. Mas eu sou mãe solo. Meu marido não me dá nenhuma pensão de minha filha. Deus entende a minha luta. Deus entende a tua luta. Sim, é por isso que Ele está te suprindo. Amém? É por isso que Ele é fiel. É por isso que Ele é misericordioso. É por isso que Ele te dá dons e talentos. Te dá estratégias. Para que você cresça, empreenda. E você vai galgar lugares grandes. Porque aquele que semeia, ele dá semente. Deus gosta de quem semeia. Deus o que, pastor? Deus gosta de quem semeia. De quem vive no milagre. De quem vive nesse ambiente, nessa atmosfera de dependência. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui, irmão? Eu peço a Deus que essa palavra, pelo menos, passe do teto nessa noite. Amém, queridos? Chegue no teu coração e faça e gere esse entendimento de você viver no sobrenatural. Amém? De você viver no sobrenatural de Deus. Olha, irmãos, quando esse teto dessa igreja arqueou em 2020, antes da pandemia, nós não sabíamos que ia ter pandemia. E nós fizemos uma campanha, nós tínhamos R$2.000 no caixa da igreja. Só de estrutura de ferro e de telha aqui tem 25 mil. Nós tínhamos quanto em caixa? R$2.000. E nós tínhamos um inspetor de solda aqui que estava de férias. E nós tínhamos a vontade de fazer. Mas Deus dá semente ao quê? Semeia. Ele dá semente, irmãos. E eu gravei um vídeo aqui que nem um maluco, sozinho dentro dessa igreja. Com ele aqui na frente, no celular. E mandei para os meus
meia dúzia de contato. Porque vocês sabem, até meu Instagram é bloqueado. Mas Deus faz. Deus faz com o Instagram bloqueado, Deus faz com o que Ele quiser, irmãos. E durante a pandemia, a Disney fechada, nós reformamos esse prédio aqui, gastamos mais de 65 mil reais. Irmão. Eu não sei como isso aconteceu. Até hoje. Até hoje. Diga assim, aquele que semeia, ele supre. Entrou meu salário, entrou minhas férias, entrou meu décimo, entrou o meu salário adiantado de não sei quantos meses. Chegou a hora que acabou as doações, Deus disse, agora é contigo. E eu disse, manda a bola para mim que agora eu faço também. Porque Deus pode contar comigo. Deus pode contar contigo, irmãos? Amém? Deus pode contar contigo? Atrasei um bocado de conta minha, mas a obra está de pé. Agora Deus está me dando condições de botar a casa em ordem. E Ele continuará me dando, porque Deus dá semente ao que semeia. Ele dá pão ao que tem fome. Você tem pão, você tem fome, Deus vai dar pão. Tem duas pessoas na igreja, não tem problema isso. Sempre vai ter a pessoa que só vem pegar o pão. E sempre vai vir alguém querendo mais. Amém, queridos? Vai vir a pessoa querendo o pão. Deus supre o pão. O pão de cada dia me dá hoje. E vai ter gente dizendo assim, não, eu vou viver nesse ambiente sobrenatural. Eu vou ser um doador de uma cesta básica por mês. Esse ano eu vou ser um doador de uma cesta básica todo mês. Eu vou levar lá na igreja. E nós vamos levantar um dia e nós vamos sair entregando essas cestas básicas. Sabe, tem gente que se move no sobrenatural, porque já viveu experiências com Deus na área da provisão, na área, sabe, do livramento do Senhor. E mais o Senhor quer elevar você, aquele que supre a semente ao que semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia. Você deu, Deus já está preparando outra semente para você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aquele que supre, tá? Ele dá o pão. Ele suprirá e aumentará a sementeira e fará crescer os frutos da vossa justiça. Amém? Ele fará crescer. Então, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Verso 11. Vocês serão... Leia comigo aqui esse texto. Isso é para vocês, tá? Eu estou lendo o recado para vocês, tá? Vocês serão pobres. É isso que a Bíblia está dizendo? Miseráveis. É isso? Catador de lixo. É isso? Hein, irmãos? Vocês serão enriquecidos de todas as formas para serem generosos em qualquer ocasião. Qualquer ocasião que Deus mandar para tu vai ter condições. Por vosso intermédio. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque não é... Tem gente que é expert em atirar com a bala dos outros. Luana, tem uma pessoa precisando de uma cesta básica. Vamos ajudar a Luana. Não é? Gente, por vosso intermédio. É por meio de você. Não é por meio de Luana. Amém, queridos? Amém? Então, para de atirar com a bala dos outros. Se alguém pediu ajuda a você, diz assim, meu irmão, não tenho muito, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu posso compartilhar para você isso aqui. Eu posso entrar em contato com mais pessoas para ver se melhora. Amém? Mas ser generoso atirando com a bala dos outros não funciona. É por teu intermédio. Sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. As pessoas digam no final, graças a Deus, pela vida daquela igreja, pela vida daquela pessoa. Glória a Deus. Hebreus 13:16. Hebreus
13:16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repetir e de repartir com os outros, tá? Eu gosto dessa versão aí. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Deus se agrada. Por quê? Porque é um sacrifício. Você está sacrificando-se. Sim ou não? Sim ou não? Então, eu trouxe um blazer para doar e uma camisa. Eu poderia ficar com 3 blazers, só vou ficar com 2. Sim ou não? É um sacrifício ficar. Mas veja, queridos, você se sacrifica por alguém, que alguém vai estar com um blazer, pessoas que não estão com condições de pagar R$300, R$400 num blazer. É fácil, irmão, chegar numa loja e comprar, pagar R$300 no blazer? É fácil? Vai, em nome de Jesus, fala comigo aí. Mas você pode ser um semeador. A Bíblia diz que de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Então, imagine você atrair o olhar de Deus pela sua generosidade. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, agora eu vou falar de pastor e ovelha. Vou falar de quê, irmãos? Pastor e ovelha. Gálatas 6, verso 6. Eu vou falar agora de discipuladores, líderes de célula, líderes de departamento, aquelas pessoas que gastam sua vida, seu tempo na obra do Senhor. Tá? Tem paciência aí com os bebezinhos que estão aqui embaixo hoje, que hoje é o primeiro domingo, não vai ter salinha. Tá? Aquele que está sendo instruído na palavra. Quem é aquele que está sendo instruído na palavra? Quem está sentado ouvindo a palavra, recebendo o ensinamento da palavra. Tá? Deve, a Bíblia diz, deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Amém, queridos? Está dado o recado. Está dado o recado da parte de Deus. Tá? Então, isso é extraordinário. Tá? Aquele que está sendo ensinado na palavra, faça participante em todas as coisas boas, aquele que o ensina. Em outra versão, vai ter isso. Tá? Veja, coisa interessante. Deuteronômio 15, verso 11. Esse texto é muito interessante. Estamos falando de compartilhar coisas. Sim? Compartilhar coisas. Veja que texto interessante. Somente, ou sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com os seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como o necessitado da sua terra. A Bíblia está mandando nós sermos generosos. Sempre haverá pobres, necessitados. E a Bíblia está dizendo, Deus está falando aqui com o povo. Ajudem. Amém, queridos? A ação social não é do Estado. Por mais que eles arrecadem, por mais que eles tenham dinheiro para fazer e devem, e não deveríamos estar passando pelo que estamos passando na saúde pública, na segurança pública. Não deveríamos jamais. Há muita defraudação, há muita desvio de verbas, é muito escândalo no meio político, mas não importa se essa obrigação também é do Estado, essa missão é da igreja. Amém? Essa missão é do Senhor e Ele conta comigo e com você. Às vezes a gente se esquece disso. Vive o evangelho dos bonitinhos e cheirosos. Mas Deus conta com você para ajudar aqueles que precisam. O que oprime o pobre, Provérbios 14, verso 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado
o honra. A Bíblia está dizendo que quem oprime o pobre, não é, ultraja o seu Criador, insulta o seu Criador. Mas quem se compadece dele, honra a Deus. Você já imaginou isso? Quando você entrega uma marmita, quando você doa, quando você compartilha com um irmão, sabe, necessitado. Quantas vezes já cheguei perto de alguém, já coloquei R$ 50 no bolso dela, e a pessoa disse, meu Deus do céu, como eu estava precisando daquilo. Você pode ser um instrumento das mãos do Senhor. Deus pode fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Eu quero, por fim, compartilhar dizendo assim, compartilhe a própria vida. Compartilhe a própria vida, tá? Por que não mencionar a viúva? Ela tinha tudo. Aliás, ela deu tudo o que tinha, não é? O Senhor olhou para ela e disse, eu afirmo a vocês que a viúva pobre deu mais do que todos. Porque os outros deram do que estavam sobrando. Não ia fazer falta. Dado que está sobrando, não é sacrifício para Deus. Quando você entrega do que está sobrando, não é sacrifício para Deus. Porém, ela, que é tão pobre, Jesus disse, deu tudo o que tinha para viver. Que fé, que dependência. A dependência em Deus beira a insanidade, mas Deus supre. Amém, queridos? Deus, ele vem e dá semente ao que semeia, e ele dá pão ao que tem fome. Então, isso é extraordinário, tá? Então, nós precisamos entender, irmãos, que a entrega é completa, não é só de coisas, é da própria vida. Jesus disse assim, isto é o meu corpo. Depois ele pegou o vinho e disse, isso é o meu sangue. Ele disse, eu estou compartilhando, Mateus 26, 28, a minha própria vida com vocês. Quando nós chegamos na igreja e nós pregamos o Evangelho, e nós estamos aqui servindo ao Senhor, a liderança, os diáconos, os pastores, os líderes, estão compartilhando da sua própria vida. Quando alguém senta com você num cofre ali atrás, faz um lanche, está compartilhando da sua própria vida com você. Do que adianta eu chegar para Caleb e dar um carrinho e nunca brincar com ele? Eu vou repetir, do que adianta eu chegar para o meu filho e dar um presente e nunca brincar com ele? A alegria dele é quando ele chega perto de mim, eu digo, pai, vamos brincar. Eu disse, filho, eu estou cansado. Ele disse, mas só um pouquinho. Aí a gente brinca. Aí eu pego o carrinho, ele fica com um, eu fico com o outro. A gente fica assim, ele, bora pai, pula aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Porque não se compartilha só coisas, se compartilha vida. Amém, irmãos? E a vida é mais importante do que as coisas. A vida é mais importante do que as coisas. Então, às vezes você não tem tantas coisas para dar, mas o que você dá ali, um carrinho de R$ 14, baratinho, sabe? Acho que todo mundo já deu um carrinho de 14 conto para uma criança, para um filho, para um sobrinho. Mas se você dá atenção e brinca com ele, você não está compartilhando só o carrinho, você está compartilhando da sua vida. Quando você compartilha seu tempo com a sua esposa, quando você compartilha os seus ouvidos, o seu olhar. Eu pergunto a você, você compartilha o seu olhar com a sua esposa? Quando ela fala com você, você olha nos olhos dela? Quando você conversa com seu marido, você sai do celular para que ele escute você? As relações hoje estão se corroendo. Por quê? Porque as pessoas estão vidradas no telefone dentro de casa e não dão tempo umas para as outras. O casamento é um momento de compartilhar, sim ou não? Cadê a menina gravando? A hora de gravar era agora. Amém? O assunto está ficando sério.
O momento de compartilhar, a hora de compartilhar, é a hora da vida. É o filho que não senta com a mãe durante o dia e não dá uma atenção, não compartilha da sua atenção. A mãe que não compartilha da sua atenção. O pai que não compartilha da sua atenção. E nós precisamos compartilhar. Quando você sentar à mesa, nós temos uma regra lá em casa. A gente tira o telefone, porque a gente está na mesa. É hora da gente comer, é hora da gente conversar um pouquinho. É hora de nós perguntarmos como foi o dia, como foi amanhã. É importante. Pega um telefone, veja, pega um telefone, pega um prato de comida, vai para frente da televisão, o outro vai para o terraço. Precisamos compartilhar vida, precisamos compartilhar presença. Amém? Compartilhe presença, compartilhe vida. Um dia isso vai passar. Um dia nós vamos embora. E você vai sentir saudade. E você vai sentir falta. O tempo vai passar, um dia aquele filho vai bater as asas e vai voar. E você não vai ter tempo mais de conversar com ele. Um dia seu pai e sua mãe não vai estar mais aqui. E você só vai ter as lembranças. E eu espero que você tenha boas lembranças. Lembranças da pouca atenção que você pôde dar pela correria de vida que você tinha. Então, eu quero dizer para você, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também desfrutem da salvação que está em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Paulo estava compartilhando da sua vida, suportando dores, suportando lutas, suportando, dificuldades. Pessoas sofrem para fazer a obra de Deus. Sabia? Pessoas sofrem para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é fácil. Tá? A obra de Deus não é fácil. Como muitos pensam e acham que é fácil. Não é fácil. Paulo diz, por esta razão me ponho, suporto toda a causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação. Tem muita gente aí sofrendo, esquentando a cabeça, com igreja, com grupo, com o problema dos outros, pessoas que não sabem se relacionar. A igreja é difícil, dentro de casa é difícil, a igreja também é difícil. Ambiente de trabalho também é difícil. Ambiente de escola também é difícil. Todos os ambientes onde tem pessoas é difícil. Mas você precisa aprender a arte de compartilhar. Compartilhe sua vida, compartilhe seu tempo, doe seu tempo com intensidade. Estou disposto a suportar qualquer coisa. Paulo disse, estou disposto a suportar qualquer coisa. E aí eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho para encerrar. Está faltando hoje na igreja pessoas dispostas a suarem a camisa. Suarem a camisa. É muito bom você chegar, está tudo pronto. Não é? Você entregar seu dízimo, sua oferta, achar que tudo deve ser resolvido com aquele 100 conto que você dá. É muito bom, mas na obra de Deus, nós não compartilhamos só dinheiro, compartilhamos vida. Amém? O trabalho dos jovens esse mês vai ser extraordinário se os jovens vierem, se os jovens convidarem jovens, se os jovens investirem tempo, se os jovens investirem em oração, se os jovens aprenderem a compartilhar um com o outro ideias, opiniões, compartilhar o ouvido para ouvir opiniões, compartilhar ideias, compartilhar o CD para que o outro, a ideia do outro seja experimentada. Amém? Se ela não funcionar, voltamos ao plano A.
Nós vamos dar uma ideia para que essa ideia seja com... Falta tolerância. Não tem como nós compartilharmos sem tolerância. Amém, queridos? Que o Senhor ponha um anjo na nossa língua. Que a gente, antes de pesar um julgamento contra A, B ou C, sabe? É tão difícil hoje em dia, mas Paulo disse, tudo suporto por causa da igreja do Senhor. Tudo suporto. Tudo suporto. Nós temos que suportar, porque o Senhor Jesus suportou. Amém? Eu quero concluir dizendo que em 1744, John Wesley, aquele do começo do sermão, morreu e deixou 10 libras. Deixou 10 libras só. Por quê? Porque ele doou as 30.000 libras que ele tinha arrecadado. Ele doou tudo que tinha durante toda a sua vida. Procuraram nas suas gavetas e aí não tinha mais nada. Ele tinha doado tudo. Ele só ficou com 10 libras. Eu quero dizer para você que o Senhor precisa reinar no nosso coração. A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E eu oro para que o dinheiro seja subjugado. Amém? Na minha e na tua vida. Para que a gente não seja avarento. Para que a gente não sofra com a retenção da bênção de Deus. Porque Deus não se agrada em reter bênção. Deus se agrada quando nós vivemos a plenitude. A Bíblia diz que Ele nos chamou para comermos o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Você quer viver o melhor dessa terra? Começa a dizimar do teu pequeno negócio. Começa. A Congate é de um cristão. Depois dá uma olhada na história da Congate. Pessoas que começaram entregando a maior parte a Deus. Pessoas que mostraram para Deus que Ele era maior do que o dinheiro. Todas prosperaram. Todas prosperaram. Pessoas que dividiram o que tinha, ficaram sem nada. Mas no outro dia o Senhor mandou a provisão. Mandou o maná. E mandou em dobro. Mandou em dobro, irmãos. Deus, Ele faz isso. Alguém vai sentar numa mesa e vai falar o teu nome. Você não vai estar lá nem ouvindo. Amém, queridos? Vai vir uma decisão numa reunião que vai trazer uma prosperidade para você, vai aumentar o teu recurso. Vai ter uma liberação, vai ter coisas. Deus vai estar se movendo, irmãos, para suprir. Olha, amados, Jesus sabia a quantidade de peixe que estava passando debaixo do mar. Pedro não, amados. Jesus sabia. Jesus sabia a quantidade de peixe. Ele disse, olha, vamos lá, mas Senhor, a noite toda, o Senhor quer ensinar, o Senhor sabe pregar, eu sei. Quase que ele estava dizendo isso para Jesus. Jesus disse, vamos lá, gente. Deixa Jesus ser Jesus na tua vida, amada. Entra no mar pela fé. Amém? Entra no mar pela fé. Lança. Ah, mas tudo meu é no controle, é na planilha. Meu irmão, amém, glória a Deus. Deus gosta de organização. Deus gosta. Mas se a tua planilha ficar no zero porque Deus mandou, Deus vai dar conta da tua planilha. Amém, queridos? Deus vai dar conta da tua planilha. Se Ele mandar zerar a tua planilha, Ele vai dar conta da tua planilha, irmãos. Amém, queridos? Porque dele é a prata, dele é o ouro. Aí Jesus entra no barco, nós conhecemos a história.
E o barco vai para lá, o barco vai para cá, se move. Eu acho que os discípulos ficando assim, e aí? E aí? Acho que um olhando para a cara do outro, fazendo aquela carinha do tipo... Vamos estar aqui, né? Pastor mandou. Aí chegou uma hora que o Senhor disse assim: para a direita, lança a rede. Porque você serve a um Deus que vê o que tem debaixo do mar. Você serve a um Deus que vê o que tem debaixo das águas. Ele conhece a sua natureza. Ele sente quando os cardumes dos peixes estão se movendo. Ele disse: eles estão vindo. Eu criei eles estão vindo, estão passando por aqui. Lança a rede aqui agora. Aí Pedro olhou para ele: Senhor, sobre tua palavra eu lançarei isso. Ai, irmãos, que cena extraordinária. Está escrita há mais de 2000 anos para a gente aprender a crer, e a gente ainda não crê. A gente ainda duvida, a gente não vive o ambiente sobrenatural de Deus. Por isso que você vive no limite. Por isso que você não vive a plenitude, o milagre. Por isso que você não se desafia, não investe, não empreende, não descola. Fica sempre ali, porque você não ousa. Porque você não volta mais uma vez. Porque eu estou cansado. Foi a madrugada toda, Senhor. O Senhor não quer saber do teu cansado, se Ele está mandando você voltar. Amém, queridos? Porque você cansado vai ficar pobre, mas você cansado pode ficar rico. Você quer o quê? Quem quer cansado ficar pobre? Eu quero cansado ficar rico. Eu quero cansado ficar próspero. Amém, irmãos? Porque o cansado sem nada não vale a pena. Eu quero cansar, mas ter. Amém, irmão? Aí o barco quase, eles desesperados, segurando. Imagina a cara de Jesus. Meu Deus. Eu imagino a cara de Jesus olhando assim para eles. Oh. E eles, Senhor, que é isso? Eles pegando o peixe, olhando para Jesus assim, os olhos lagribejando, sabe? Alguns pegando o peixe, outros já chorando, dizendo: que é isso? Quem é esse? Quem é esse? Jesus quer ser Jesus na tua vida. Agora tu precisa voltar para o fundo do mar de novo com Ele. Mesmo cansado, tu precisa ousar, tu precisa sonhar, tu precisa ir, tu precisa fazer, como Pedro disse: sobre tua palavra lançarei a rede. E aí Jesus, eles começaram a doar, eles começaram a compartilhar, para que o barco deles não afundasse. É a hora que vai transbordar. Diga assim: vai transbordar. Ah, está muito fraco o aleluia de vocês, o glória de vocês. Vai transbordar. Se tu não compartilhar, tu vai afundar com a bênção sozinho. Mas se tu começar a compartilhar, outros vão dar graças a Deus. Outros vão dar glória a Deus. Outros vão dizer assim: aquele barco ali é o de Pedro. O pessoal vai dizer assim: quem estava nele? Jesus. Quem estava naquele barco? Jesus. Que pescaria. Eu imagino o boato. O boato. Vocês viram a quantidade de... Eles tiveram que sair doando para os outros pescadores que não pegaram nada. Senão o barco deles rachava do meio, do peso. Deus mudou o cenário assim, irmãos. Deus vai mudar cenário assim. Tem pessoas esse ano que Deus vai mudar cenário assim, ó. Vai mudar cenário. Vai mudar o cenário. Agora ela vai dizer assim: está cansado, está doendo, Senhor. Está doendo, meu Deus. Mas o Senhor vai dizer: vai mais uma vez. Aí se tu ficar: está doendo, eu vou deitar, e tu não vai ver o milagre.
Tu tem que continuar andando. Tu tem que continuar remando. Mas eu vou ter que voltar tudinho. Jesus está dizendo, vai ter que voltar tudinho. Porque o milagre está lá no mar. Amém, queridos? O milagre não está na terra, estava no mar. Deus sabe onde está o teu milagre. Ele sabe de que lado do teu barco vai vir. E Ele vai dizer, agora tu lança para cá. E o milagre vai ser tão grande que tu vai compartilhar. Tu vai compartilhar. Tu vai compartilhar roupas na etiqueta. Tu vai compartilhar sapatos novos. Tu vai compartilhar presentes 0 quilômetro para as pessoas. Tu vai dizer assim, eu vou dar presente de Natal para as pessoas que eu amo. Amém, queridos? Eu vou dar presente de Natal para minha mãe. Eu vou dar presente de Natal para minha família. Eu vou dar de acordo com a condição de cada um. E você não vai dar luxo, você vai dar necessidade do que cada um precisa. Porque você vai ensinar as pessoas a viverem e buscarem as suas necessidades. Não os seus luxos. Não os seus caprichos. Você vai ser ensinado por Deus, porque você vai ser suprido na sua necessidade. Não no seu luxo. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá mimos. Deus nos dá mais do que nós necessitamos. Deus nos supre de uma plenitude tão extraordinária. Deus vai suprir a gente de uma plenitude tão extraordinária. Que as pessoas vão dizer, como é que pode? O povo dessa comunidade, o povo dessa igreja tão próspero, tão abençoado por Deus. Ah, fulano é um empreendedor, fulano saiu de cá, pediu demissão do emprego, está com o negócio dele agora. Está prosperando, está gerando emprego. Amém, queridos? Está dando oportunidade às pessoas. Fulano passou num concurso, terminou a faculdade, agora o filho dele, Deus fazendo prosperar, irmãos. Deus fazendo prosperar. Porque Deus quer aumentar a tua sementeira. Deus quer fazer milagres na tua vida. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Glória e honra do Senhor Jesus. Glória e honra do Senhor Jesus. Invista o pouco que você tem. Ganhe o máximo que você puder. Poupe tudo que você puder. Doe tudo que você puder. Faça como Wesley fez. Viva o milagre de Deus. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa vida, nossa alma para Jesus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Eu quero doar um tempo.